Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães e o auditor Cláudio Canha, bem como o procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, o Dr. Flávio, declaro aberta às 14 horas a 46ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal. Ausente o auditor Sérgio Valadares, em razão de férias. Fica convocado para a composição do quórum o auditor Cláudio Canha, conforme portaria 708/14 da Presidência do Tribunal, publicada no Diário Oficial número 1018, de 1º de dezembro de 2014. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 45 da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2014. Está homologada. Comunico a devolução do processo 18.524709 da pauta do conselheiro Fernando Guimarães e ainda que deferi o sobrestamento dos processos de aposentadoria 55, 67, 76, 10, 46002/14, 44, 31, 39, 14 e 17, 363, 14, na Diretoria de Controles de Ato de Pessoal e do processo de admissão número 1086 424/14 na Diretoria de Contas Estaduais. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando. Se licença, senhor presidente, para comunicar o sobrestamento junto à Diretoria de Contas Estaduais, 2 protocolados de admissão de pessoal, o 101.8674 e o 101.8763, ambos de 2014, que são admissões complementares à principal ainda não julgado. E junto à Diretoria de Controle de Ato Pessoal, o protocolo 396.947/2013 é a aposentadoria e cuja situação ainda depende de incidente de inconstitucionalidade. Devidamente anotado. Passo ao relato dos processos sob minha atribuição. Iniciando pelo processo 18.3790/06, versus autos acerca de prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro em Jacarazinho, relativo ao exercício de 2005. O presente expediente já foi relatado na sessão de 25 de novembro, quando houve pedido de vista por parte do conselheiro Fernando. Lembrando que, na ocasião, propus a irregularidade das contas em razão da ausência de licitação no montante de R$ 158.867,31, tendo por objeto a aquisição de material de consumo. Conforme argumentou a unidade técnica, a entidade contratada, a Associação Paranaense de Reabilitação, não é uma associação de portadores de deficiência, mas uma associação civil de caráter filantrópico, que, portanto, não poderia se utilizar da hipótese esculpida no inciso 20 do artigo 24 da Lei 866/93. E mais, ainda que fosse uma associação de portadores de deficiência, o inciso 20 do artigo 24 só autoriza a sua contratação para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra e não aquisição de bens de consumo. Eu consulto ao nobre conselheiro Fernando se eventualmente tem alguma consideração ou mesmo a apresentação de alguma proposta divergente à anteriormente feita por mim. Sem dúvida. Senhor presidente, eu solicitei vista do protocolo, até porque me chamou a atenção em relação à contratação pelo consórcio da APR, que é uma associação reconhecida. Também confesso que o artigo 20, o inciso 20 do 24 da 8666, pode até dar a interpretação de que seriam só a associação dos próprios portadores de deficiência física em relação a serviços por eles produzidos, que é uma vertente, uma interpretação restritiva da norma, que eu entendo particularmente que no caso em questão deve ser interpretada em favor do consórcio.
não como regularidade, mas como ressalva. Até porque é a entidade sem fins lucrativos, além de ser uma associação focada para o tratamento e também acompanhamento dos portadores de necessidades especiais, ou seja, até das próteses, e aqui no processo se infere também que, além de fornecer a prótese, a APR também acompanhava a evolução e até o próprio crescimento das crianças, vamos dizer assim, que necessitariam de adaptações das próprias próteses. Isso ocorre também, senhor presidente, o fato do preço de mercado, que não é nem da tabela SUS, é inferior à tabela SUS, em grande parte de seus itens. E também, o outro argumento que eu dou pela regularidade com ressalva, no meu voto dissidente, nós estamos falando de uma prestação de contas de 8 anos atrás, quando ainda não vigia a lei dos consórcios públicos. Podemos até argumentar que nós teríamos uma lei complementar, a lei Aníbal Cury, sobre os consórcios públicos no estado do Paraná, que é de 92, se não me falha a memória. Evidentemente que a lei, naquela época, ela era mais flexível em relação à administração dos consórcios do que a lei 11.107. Lá nós falávamos em princípios de administração pública, não em procedimentos formais como a da 8.666. Então, considerando o tempo decorrido, a inexistência de preço, nem de mercado, abaixo do mercado, e entendo que uma entidade filantrópica como a APR, ela poderia ser contratada diretamente, eu propunho a regularidade com ressalva, senhor presidente. Perfeitamente compreendido a manifestação de Vossa Excelência. Eu tenho alguma dúvida e vamos tentar interagir, até porque também sou aberto, obviamente, ao debate e à discussão. Me parece, conselheiro Fernando, que em relação a esse lapso temporal, que já vai bastante tempo, não é? Isso possa ter dificultado até a própria prestação de contas, mas e também o que Vossa Excelência coloca como argumento que não houve dano ao erário público, realmente me parece que não houve mesmo, porque os preços praticados foram inferior à própria tabela do SUS, mas o que além desses argumentos que são fortemente favoráveis a Vossa Excelência, o que me deixa ainda desconfortável, e vamos refletir conjuntamente aqui, é a questão dessa forma que a entidade agiu, contrariando o disposto no artigo 24 da 866, que fala especificamente que poderá contratar serviços de mão de obra. E nesse caso, de terceiros, mão de obra de terceiros, né, para fornecimento de mão de obra, e não se tem a previsão para a aquisição de bens de consumo. Claro que não estou aqui querendo me prender à literalidade da lei, mas efetivamente o dispositivo é muito claro. Como é que nós poderíamos suplantar esse obstáculo? Até o conselheiro também do Instituto, Cláudio Canha, se todos pudermos, para a gente achar uma solução. Se vocês conseguem uma parte, até para discutir, o conselheiro Canha quer falar alguma coisa antes, só para... Senhor presidente, eu tenho um processo que tem um tema muito parecido para ter decisões semelhantes. Eu vou solicitar visto então esse processo e vou adiar o meu processo quando chegar a minha vez de relator. Só então, conselheiro, só para um esclarecimento ao próprio relator, que na realidade, senhor presidente, nós não estamos falando de fornecimento de mão de obra pura e simples. É prestação de serviços que tem também o fornecimento da prótese, porque a APR ela faz o diagnóstico, ela acompanha a evolução, ela faz medições, faz a confecção da prótese e acompanha a evolução clínica do paciente. Então, é uma mão de obra, prestação de serviço que envolve o fornecimento de bens. É diferente do que eu vou comprar uma tipóia, é só um bem de consumo. Agora, e eu posso falar, senhor presidente, com certa dose de experiência, porque uma vez eu era procurador e a vida me colocou na frente um menino com as 2 pernas amputadas pelo trem. E eu, além de levar para o pronto-socorro, acompanhei a evolução dele ao longo do tempo.
E a PR fez esse serviço justamente de acompanhamento, de troca de próteses, de evolução, tudo custeado pelo SUS. Então eu tenho uma certa experiência, não tanta, né, em relação à PR. Só para esclarecer a vocês que não é o fornecimento puro e simples da prótese. Perfeitamente. Feito esse pequeno a parte de Vossa Excelência, há um pedido de vista, não há oposição, vista concedida ao conselheiro substituto Dr. Cláudio. Senhor presidente, eu vou manter o pedido de vista, que eu acho que, a meu ver, o espírito da Lei 866, nesse inciso 20 do artigo 24, é a contratação dos portadores de deficiência física para a prestação de serviço. Mas isso aí é necessário aprofundar a análise, por isso eu vou manter o pedido de vista. Perfeitamente. A vista está concedida, só a título de esclarecimento que a questão efetivamente da mão de obra, o que era efetivamente mão de obra, nós afastamos, inclusive, quanto à irregularidade da minha proposta original de voto. Mas 95% era material de consumo. Mas a vista acho que vai ser bastante esclarecedora. Passo ao relato dos processos de transferência voluntária, conforme numeração a seguir enunciada. Em todos, seguindo o que vem sendo decidido em processo de tal natureza, o voto é pela regularidade com recomendação, em virtude do período de adaptação do CIT. Processos 76776313, 16952514, 20131314, 20050314, 20045714, 16951714, 19705714, 19782014, 19944014, 16870714, 16197414, 20134814, 2003076614, 12591513, 19736714, 16955014, 19879714, 20044914, 20009014, 17258514, 19995514, 77509013, 17889314, 24324514, 230514, 17879614, 17146514, 17576214, 22224814, 19706514, 19937814, 18304814, 16874014, 16311014, 16248214, 84713913, 34, 37, 38, 14, 18, 33, 82, 14, 12, 72, 25, 13, 13, 27, 70, 14, todos, então, como disse, pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, estão todos aprovados. Perfeitamente. Processo número 18487909. Trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Curitiba e a APPF, Escola Municipal Maringá, Ensino Fundamental, no valor de R$ 145.617,40, tendo por objeto a aquisição de materiais de custeio, manutenção, material permanente e serviços de ampliação e reforma em geral e outras benfeitorias correlatas da mesma unidade escolar em comento.
A DAT, após os respectivos contraditórios, entendeu como saneadas as irregularidades anteriormente apontadas, subsistindo apenas 1. Ausência de aplicação financeira. 2. Ausência de certidões negativas e débitos específicas emitidas pela Receita Federal do Brasil para subsidiar a regularidade das obras realizadas. 3. Ausência de averbação das obras realizadas no registro de imóveis. O Ministério Público corroborou substancialmente o opinativo da unidade técnica, entendendo preliminarmente pela instauração de incidente de inconstitucionalidade em face do artigo 2º da Lei Municipal 12.596/08, por inexistir previsão constitucional e ou legal permitindo a transferência da gestão de estabelecimentos públicos de educação a terceiros, e no mérito pugna pela irregularidade das contas, a aplicação de sanções distintas em face da APPF e da ex-secretária municipal de educação, e ainda a emissão de determinação ao atual chefe do Poder Executivo. Diga-se, em relação à transferência da gestão de estabelecimentos públicos a terceiros, que não obstante o entendimento pessoal desse relator acerca da sua inadequação, há precedentes nesta primeira Câmara que deixaram de acatar a sugestão de instauração do incidente de inconstitucionalidade, consoante se demonstra pelos recentes acórdãos número 2243/14 e 3175/1, ambos da relatoria do conselheiro Fernando, por não vislumbrarem, a princípio, alguma inconstitucionalidade na legislação municipal que trata da matéria. Vencida a preliminar, cumpre analisar as causas de irregularidade apontadas pela unidade técnica, a saber, ausência de aplicação financeira, das certidões negativas e débitos específicas das obras e da averbação das obras realizadas no registro de imóveis. A ausência de aplicação financeira dos recursos transferidos contraria de forma explícita o contido no artigo 116, parágrafo 4 da Lei 866/93, a representar claro prejuízo ao erário, no montante de valor de R$ 2.749,44, e impor a irregularidade das contas. Reconheço ainda que a ausência das certidões negativas de débitos específicas das obras e da averbação das mesmas no registro de imóveis apenas reforça a irregularidade das contas. No entanto, não as imputo à gestora da Associação de Pais e Mestre. Ora, no caso dos autos, o que se pretende é apenar a ex-presidente da Associação de Pais e Professores de uma escola pública municipal em razão de irregularidades havidas durante a execução de convênio. Como é disso, apesar das associações de pais e mestres de escolas públicas assumirem franco papel de colaborador da instituição educacional a objetivar uma melhoria na qualidade da prestação dos serviços educacionais, na sua esmagadora maioria é formada por indivíduos leigos sem a necessária ou mínima formação para a condução a contento de atos formais mais complexos, como o caso da execução de uma obra pública de grande porte, que, com sensa vênia, deveria ter sido protagonizada pelo município. E a sua respectiva prestação de contas. Em que pese a relevância da necessidade da certidão negativa de débito específica da obra e da averbação da referida obra, não se pode negar tais desvelam exigências formais específicas, cuja a omissão, por parte do gestor privado, pode ser considerada excusável. Conforme destacado pelo Parquê de Contas, o termo de convênio estabelecia que o ente repassador detinha a obrigação contratual de providenciar o assessoramento técnico necessário acerca da documentação imprescindível à execução a contento do objeto convenial. Descumprida a obrigação, o repassador atrai para si a responsabilidade. Diante disso, afasta a aplicação de sanção à gestora da Associação de Pais e Professores para apenar apenas a gestora da entidade repassadora dos recursos. Deixo de acatar também a sugestão de determinação do Parquê
para que o atual gestor do município de Curitiba promova os atos necessários à obtenção da documentação necessária para a regularização da obra, visto que o mesmo não participou da instrução processual. Ante o exposto, divirjo parcialmente dos opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público e voto pela irregularidade das contas devido à ausência de aplicação financeira, ausência de certidões negativas de débitos específicas emitidas pela RFB e ausência de averbação das obras realizadas no registro de imóveis. Segundo, recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos pela APPF, Escola Municipal Maringá, Ensino Fundamental. E terceiro, aplicação de multa à senhora Eleonora Bonato Fruit, no cargo de secretária municipal de Educação no período analisado, com base no artigo 87.4, a linha G, da Lei Complementar 103/2005, em razão da não exigência das certidões negativas e débitos específicas das obras realizadas para atestar a regularidade das mesmas junto à Receita Federal do Brasil. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, doutor Cláudio. Senhor presidente, pelo que entendi, Vossa Excelência afasta a responsabilidade da Associação de Pais e Professores. Perfeito. Por ausência de capacidade. E perfeito. Realmente, quem não tem capacidade não pode ter responsabilidade. A minha dúvida é quem está tendo as contas sendo julgadas nesse processo. As contas que estão sendo julgadas irregulares é de quem? É da APPF? Porque se ela não tem capacidade, não tem responsabilidade, nós não podemos julgar as contas. E nesse caminho eu proporia então a conversão dos autos em tomada de conta extraordinária para que o órgão repassador e seus agentes sejam incluídos no polo passivo para a devida responsabilização. Veja só, o que está em discussão? Na verdade, o que a associação de pais e mestres, não é? Ela não fez também a aplicação dos recursos financeiros. Eu realmente parto dessa constatação. Uma atividade que deveria ser desenvolvida pela própria prefeitura, se terceirizou via uma entidade onde não se tem a capacidade. Arremessando a responsabilidade. Senhor presidente, a questão é tormentosa. Eu vou solicitar vista, se Vossa Excelência não se importar, para poder estudar melhor. Perfeitamente. Eu estou atribuindo essa responsabilização à instituição, mas concordo com Vossa Excelência, não me oponho e concedo vista a Vossa Excelência. Processo número 28674811, tratam os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e o Centro de Atendimento à Criança, Adolescente e Família de Mandaguari, no valor de R$ 82.080, tendo por objeto a implementação de ações do programa Crescer em Família. Encerrada a instrução processual e decorrido o prazo sem manifestação em relação ao último contraditório ofertado, subsistiu como irregularidade o pagamento de nota fiscal de venda de cartuchos no valor de R$ 900, cujo fornecedor, à época de emissão, estava com situação cadastral baixada e, como ressalvas, o atraso de 140 dias na apresentação das contas finais do convênio e a ausência de pesquisa de preços junto aos fornecedores. Em face da não manifestação da interessada acerca dos elementos contidos na instrução 2385-13, a DAT propõe a irregularidade das contas, o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 900, a aplicação de multa à gestora à época pelo atraso de 140 dias na apresentação das contas, bem como pela não comprovação da realização de pesquisas de preços junto aos fornecedores. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Nota-se que consta nos autos uma nota fiscal de compra de cartuchos no valor de R$ 900,
no qual, à época de emissão, seu fornecedor estava em situação cadastral baixada frente à Receita Estadual. Tal situação denota a ausência de circulação correta do faturamento, com implicações inclusive de ordem tributária ou até mesmo revelando uma possível ausência de prestação de serviço, sendo a devolução do recurso a medida escorreita diante do pagamento irregular. Assim, diante da concessão de prazo para que fosse procedida a devolução de tal montante e da inércia da entidade na adoção de medidas para a regularização da impropriedade e ainda, diante dos indícios de fraude na gestão da entidade, ocasionando a apreensão de computadores e documentos por parte da GAECO, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público e voto pela irregularidade da prestação de contas em razão de realização de despesa irregular. 2. Pelo recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 900 pelo SECAF de Mandaguari. 3. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.2b da Lei Complementar 113 de 2005, à senhora Maria de Andrade Riso, em face do atraso de 140 dias na apresentação de contas final do convênio, e à senhora Sueli Maria Chiarato Silva, com base no artigo 87.2c, pelo atraso de 241 dias na apresentação de contas parcial. É o relatório e voto. Para discutir, conselheiro Fernando. Não, senhor presidente, só fazer a declaração de voto, vou acompanhar Vossa Excelência, mas em função do conjunto da obra, ou seja, pelos fatos que Vossa Excelência apontou em relação à intervenção na entidade. Porque eu não vejo que, por exemplo, uma falta do fornecedor possa automaticamente implicar em presunção de fraude. Então, em função do conjunto da obra, que não estão aqui nos pareceres, que eu acompanho Vossa Excelência, a minha tendência é dizer, mas a empresa que está inadimplente em relação ao fisco e não a entidade. Então, só essa ressalva, porque em outros casos eu posso votar diferentemente. Continua a discussão, e é exatamente por todo esse conjunto, por essa intervenção da GAECO, pela apreensão de computadores e tudo mais, que eu também estou propondo a irregularidade. A votação está aprovada. Registrando-se a ressalva de Vossa Excelência. Passo a análise conjunta dos seguintes processos de aposentadoria voluntária. 68, 94, 10, 13, de Maísa Miriam Oliveira de Paula. 71, 192, 0/13, de Aldo Pesarini. 72, 056, 2/13, de Mário Machado Júnior. E 75, 259, 6/13, de Roselene Rampinelli. A DICAP opinou pela legalidade e consequente registro dos atos de concessão de aposentadoria ora relatados. Por sua vez, o Ministério Público, de igual forma, opina pelo registro do ato. No entanto, anota o órgão ministerial que houve ofensa ao princípio da contributividade, pois, 1. A servidora deveria ter uma contribuição previdenciária de 11% a partir da emenda constitucional 4103, o que só foi efetivado em 2012 pela Lei 17.435/12, que majorou a referida alíquota de 10% para 11%. E, segundo, 2. A beneficiária passou a inatividade percebendo a integralidade dos seus proventos, sem o desconto a título de contribuição previdenciária da parcela excedente ao teto do regime geral de previdência social, em contrariedade ao artigo 40, parágrafo 18 da Constituição Federal. Diante disso, opina também pela 1. Cientificação de tais fatos ao Procurador-Geral da República, ao Ministro da Previdência Social, ao Secretário do Tesouro Nacional, ao senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para adoção das medidas cabíveis em respectivos âmbitos de atuação. 2. Instauração de tomada de contas para apuração do dano ao erário. E 3, caso negada, a instauração, a indicação do procedimento correto para apuração do referido dano. Relativamente aos apontamentos ministeriais acerca do eventual prejuízo ao erário decorrentes da demora
na majoração da alíquota de contribuição previdenciária e da ausência de contribuição pelos servidores inativos, não se ignora a enorme relevância e preocupação que circundam os termos arguidos. Eis que os mesmos só explicitam a preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência do Estado. Em que pese isso, não vislumbro que a sua arguição nos presentes autos seja via adequada, eis que se está aqui a aferir a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, um ato administrativo individual, gerador de direito subjetivo para a parte interessada. As questões aventadas pelo órgão ministerial dizem respeito à gestão do sistema previdenciário estadual como um todo, passando ao largo da concessão de uma única aposentadoria, calhando sua análise, por mais razoável, a prestação anual das contas do Poder Executivo ou mesmo do órgão gestor do regime próprio de previdência, oportunidade em que tais relações podem lá ser aventadas e discutidas, apropriadas e exaustivamente. Ante o exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Controles e Atos de Pessoal, de CAP, do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, no que tange à regularidade e legalidade dos atos, e voto pela concessão dos seus respectivos registros. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 27686014, trata os autos e prestação de contas da Câmara Municipal de Nova América da Colina relativas ao exercício financeiro de 13. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas conclui pela regularidade das contas e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade. Está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 2799-3214, trata os autos e prestação de contas da Câmara Municipal de Mariópolis relativos ao exercício financeiro de 13. Considerando os opinativos favoráveis à unidade técnica órgão ministerial, voto pela regularidade das contas. Está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 28140614, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Cafeara, relativo ao exercício financeiro de 13. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, conclui pela regularidade das contas e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade. Está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 21475511. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Paranapoema, referente ao exercício financeiro de 10. A DCM, em opinativo conclusivo, reiterou sua conclusão pela irregularidade das contas, em face do recebimento acima do valor devido da remuneração dos agentes políticos, pugnando ainda pela aplicação de multa e ressarcimento. O Ministério Público acompanha o entendimento da DCM e acrescenta como irregularidades a ausência de contador e advogado efetivos junto à Câmara, a ocorrência de terceirização dessas funções, além de irregularidade no preenchimento da função de controlador interno, sugerindo que seja determinado à Câmara que adeque a função de controlador interno à jurisprudência dessa Corte, conforme parecer 8803/12. Conforme se evidencia dos autos, houve pagamento de remuneração aos agentes políticos além do valor devido, em razão de ter havido reajuste tão somente àqueles em detrimento dos servidores da Câmara, o que implica no descumprimento do artigo 37(10) da Constituição Federal. Assim, o anexo 1 do provimento 56/2005, alterado pela Instrução Normativa 30 de 2008, estabelecia em seu item 10 que a recomposição dos subsídios está vinculada ao aumento geral dos serviços ou à mesma data e proporção do concedido a estes. Também deixa claro que a revisão nunca poderá exceder ao índice concedido ao funcionalismo, em respeito à regra do artigo 37(10) da Constituição Federal. A título de esclarecimento, vale ressaltar que hoje é pela Instrução Normativa 72/12 que essa Corte de Contas fixa critérios aplicados no exercício do controle das despesas com subsídios de agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais. E também, nessa normativa, o entendimento fixado é que, para a preservação
do poder aquisitivo do subsídio fixado, aplica-se a mesma revisão geral concedida aos servidores, operando-se mediante lei de iniciativa do Legislativo, contendo o índice utilizado e o período respectivo à recomposição. Assim, restando sem saneamento esta irregularidade, uma vez que, como visto, não houve resposta pelos interessados em sede de contraditório, assiste razão à DCM e ao Ministério Público junto a esta Corte. Ainda verifica-se que, após a emissão dos últimos opinativos da DCM e do Ministério Público, o atual gestor da Câmara Municipal trouxe petição aos autos, na qual noticia a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos de advogado e contador, juntando os editais do concurso que se encontra ainda em trâmite, demonstrando seu esforço para sanear a situação. Quanto ao preenchimento do cargo de controlador interno, em contrariedade à jurisprudência dessa Corte, ainda que não se afigure a opção mais razoável, o provimento efetivo do cargo de controlador interno, verifica-se que a regularidade do seu ingresso está sendo verificada nos autos de admissão de pessoal número 408823/10, assim como se observa a boa-fé do gestor ao prover o referido cargo. Isso posto, acompanho os opinativos uniformes que instrui os autos e voto pela irregularidade das contas em face do recebimento acima do valor devido da remuneração dos agentes políticos e determino: 1. O ressarcimento dos valores recebidos a maior solidariamente pelo espólio do senhor Dirceu Batista de Carvalho, presidente do período de 1º de janeiro de 2010 a 18 de setembro de 2010, até o limite do patrimônio transferido, e pelo senhor Valdeci Carvalho Leandro, presidente do período de 21 de setembro de 2010 a 31 de 12 de 2010. Ainda, imputação da multa prevista no artigo 89 da Lei Complementar 103/2005, ao qual fixo em 10% do valor da remuneração dos agentes políticos, paga a maior a ser devolvida ao erário, ao senhor Valdeci Carvalho Leandro, na qualidade de presidente, no período de 21 de setembro de 2010 a 31 de 12 de 2010. Por fim, recomendo que a Câmara Municipal de Paranapoema adote providências para adequar o preenchimento do cargo de controlador interno ao previsto no acórdão número 92107 pleno, retificado pelo acórdão 136907 do pleno. É o relatório e voto, está em discussão. Para discutir, conselheiro Fernando. Não, senhor presidente, é mais para refletir. Nós estamos imputando ao espólio um valor que outros foram também beneficiados, até o limite da herança. Eu estou com alguma dificuldade, embora eu defenda que é só a multa que não se transmite aos herdeiros, né? Mas aí é pela solidariedade, porque não foi um benefício próprio do espólio, ou seja, porque é uma parcela só, né? Talvez só uma menção assegurada do direito de regresso em relação a, só para dar uma, porque senão daqui a pouco é a viúva que tem uma síncope, né, em relação a receber essa notícia que vai ter que pagar e sem direito a regresso. Só essa menção, acrescentar assegurar o direito de regresso. Não tem um óbice. Está em discussão. Continua a discussão. Não entendi, desculpe, direito de regresso? Sim, porque na realidade nós estamos imputando uma responsabilidade ao presidente da Câmara, o espólio, né? Que é o presidente da Câmara, isso. Por pagamento de todos os subsídios dos vereadores que não integraram o processo. E aí ele teria direito a receber dos vereadores aquela parcela que foi indevidamente paga. É só assegurar esse direito de regresso em relação aos beneficiários do valor. É uma menção, né? Porque nós não podemos determinar que existe direito de regresso sem que haja uma... Mas é só uma menção para deixar, pelo menos, mais claro. Que isso vai ser, se for o caso, vai se buscar na via judicial. Na via judicial, lógico. Senhor presidente, nós temos um pré-julgado em que exige que sejam citados os vereadores que receberam a maior. Não seriam, porque eu havia entendido do relato de Vossa Excelência que seriam só esses dois que receberam a mais. Eu acho que o pré-julgado ele dá a opção do relator de intimar os vereadores ou não, se não me falha a memória. Nós estamos só discutindo, só para que eu me lembro que seria a opção que não incluído no processo seria o presidente o responsável com o ressarcimento. Como 2 anos de presidência deixa a gente meio burro, né? Pode ser que eu não me lembro disso, mas eu acho que o pré-julgado era esse.
Só a título de esclarecimento, os demais vereadores, eles não foram incluídos no processo. Mas eles receberam a mais? Tiveram valores recebidos a maior? Sim. Senhor presidente, eu entendo então que deva ser feita a citação de todos, para que sejam incluídos aí no polo passivo, a fim de que ou recolham o valor, ou pelo menos se defendam. Né? Nesse caso, nós estamos responsabilizando o ordenador de despesa, porque os demais vereadores não foram citados. Não é? Se formos, o processo não foi instruído dessa forma. Se formos, nesse momento de julgamento, mandar instruir para que eles sejam citados, para que eles possam, imagino que deveremos ter um lapso temporal muito grande, não é, para o deslinde dessa questão. E acho que não seria prudente reabrir até a instrução nesse momento, não é? Então eu solicitaria a Vossa Excelência colocar como preliminar. Eu já coloco como preliminar, eu sou vencido e a gente avança ao mérito. Porque conselheiro Castro, nós tivemos essa discussão há muito tempo atrás, não eu e Vossa Excelência, mas pelo menos aqui na Câmara, no Pleno, em relação ao prejulgado, que fixou a opção do relator de chamar, ou a opção de permanecer com o ordenador de despesa. Então eu vou manter ainda a posição do prejulgado. Continua em discussão. Senhor presidente, é que eu vejo com enorme dificuldade que haja um direito de regresso, porque quando há no direito civil um direito de regresso, é que ficou devidamente caracterizada a responsabilidade do terceiro participante, né? Não vejo que tenha ficado, pelo simples recebimento, tenha ficado evidenciada a responsabilidade de quem recebeu a maior. Então, esse direito de regresso, a meu ver, na esfera judicial não irá prosperar. Mas é uma opinião apenas. Então, eu consideraria mais prudente, mais escorreito, que se fizesse o chamamento dos vereadores que receberam a maior. Só para encaminharmos para uma conclusão e buscarmos esse entendimento aqui na Câmara, acho que nós poderíamos colocar em votação a preliminar suscitada por Vossa Excelência, não é? E na questão do direito de regresso, atenuarmos aí, vamos ouvir o Dr. Flávio também, mas só fazer uma observação que a família poderá propor o direito de regresso. Não uma determinação, não uma orientação, só uma... Mas vamos ouvir o Ministério Público, quem sabe possa nos auxiliar. Eu entendo a ponderação feita pelo conselheiro Fernando, mas não vejo razão pela qual se deva fazer tal observação. Não cabe a essa Câmara, não cabe ao relator atuar como consultor aqui para fins jurídicos, eventualmente, de uma possibilidade, quem sabe em tese, que na minha opinião também encontrará barreiras, de buscar esse direito de regresso. Eu acho que cabe à Câmara julgar, atribuir a devida responsabilidade e ponto. Não vejo... Eu entendo até a preocupação do conselheiro Fernando, mas eu acho que não se deve fazê-lo no âmbito dessa decisão. Nem como sugestão. Nem como sugestão. Eu penso que não. Não cabe a nós sugerirmos nada. Cabe a nós avaliarmos a prestação de contas, identificando problemas, julgar, de acordo com os termos da lei. Não é? É essa a ponderação que eu gostaria de fazer. Continua a discussão, conselheiro Fernando. Senhor presidente, na realidade, acho que hoje eu estou com o coração muito bonzinho, mas eu sempre me preocupo com viúvo e com herdeiro. Até porque tem pai falecido e existem algumas pendências, a gente pode avaliar. Mas aí foi só uma introdução em tom de brincadeira, de motivo extra-jurídico. Eu entendo, doutor Flávio, se nós temos um prejulgado que faculta ao relator chamar os vereadores e atribuir responsabilidades individuais pelo acréscimo patrimonial devido, não vejo por que não possa, quando nós não... É uma faculdade. Quando nós não incluirmos e deixarmos só o ordenador da despesa, de fazer uma menção, principalmente no caso de espólio, não sei nem se tem menores ou não, isso também não veio ao caso, de que poderá ser buscado o ressarcimento pelo dano causado ao espólio em função do princípio do enriquecimento indevido. Eu não vejo problema nenhum. Não estamos determinando, até porque não podemos obrigar alguém que não foi parte do processo. Se for obrigar, aí chamaríamos direto os vereadores, como o conselheiro Canha sustentou na preliminar. Então eu não vejo nenhuma incoerência
na observação. Até está em consonância com o prejulgado que foi analisado por esse tribunal. Se nós disséssemos no prejulgado que não existe responsabilidade dos vereadores pelo acréscimo patrimonial indivíduo, até concordaria com A propósito, Vossa Excelência, apenas como sugestão. Sim. Só. Não é? Acho que encerrada a discussão, vou colocar em votação a preliminar, cuida pelo conselheiro substituto, Dr. Cláudio. Como vota o conselheiro Fernando? Pela aplicação da faculdade prevista no prejulgado. Então, rejeitada a preliminar, vou colocar em votação a proposta, que entendo, com a sugestão feita por Vossa Excelência, está em votação, está aprovada. Processo número 19.5220/13, solicito a retirada de pauta para a juntada de novos documentos que foram acostados, peças 62 a 87. Havendo oposição, está retirada de pauta. E vou devolver o processo... Não, já devolvi. Só tem aqui uma anotação para devolver. Então, ao nobre conselheiro Fernando. Minha pauta está atendida. Agradeço a todos os membros dessa corte. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato dos processos de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, iniciou a pauta do processo que Vossa Excelência me devolveu, o 185.247/2009, ao consórcio intermunicipal Saúde de Médio Paranapanema, exercício de 2008. Eu já relatei esse protocolado, não sei se o conselheiro Canha estava presente na sessão, mas basicamente a única irregularidade que permanece são 3 resultados deficitários de 3 fontes. Não estamos falando do artigo 9º, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e sim 3 de 1 milhão, outra de 1.100.000 e outra de 200 e poucos mil reais, que seriam déficits do consórcio. A defesa se assenta em que teriam cancelado os empenhos, mas não faz nenhuma prova, apenas justificou, juntou de uma só fonte. Então, apesar das oportunidades dadas nesse protocolado, inclusive deve ter, até a oportunidade que Vossa Excelência deve ter dado também ao consórcio para juntar os documentos, não foram anexados, então me resta a tradição ainda sustentar, conforme os pareceres, a irregularidade das contas por esse déficit em 3 fontes. Está em discussão? Para discutir, doutor Cláudio. Então, se não é a lei de responsabilidade fiscal, qual seria a vedação legal, conselheiro? Não, eu estou avaliando a gestão financeira, estou dizendo que não teve a alegação de limitação de empenho. A alegação não foi comprovada, então não estou falando do artigo 42 do déficit, estou falando da gestão do ano, do orçamento. Certo. Porque, na verdade, ele tentou comprovar que teve limitação de empenho e cancelamento de empenho quando não teve, não foi anexado nenhum documento. Então, essa observação que só desejar a Vossa Excelência. Só para... Senhor presidente, mas se não restou configurado... Não ficou comprovado, desculpe, comprovado. Se não restou comprovado que houve o ferimento ao nome... Não ficou comprovado... Não, desculpe, não ficou comprovado que houve a limitação de empenho. A parte alegou que cancelou, mas não juntou os documentos. Eu talvez tenha me explicado errado. Mas a DCM apenas coloca o resultado deficitário como comprovação de que não houve cumprimento dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. De 3 fontes: a média complexidade, Instituto de Saúde do Paraná, enfim, são 3 rubricas orçamentárias. Senhor presidente, primeiro eu vejo com reservas que a lei 4.320 se aplique aos consórcios intermunicipais. Eu não consigo enxergar que tenha havido um resultado deficitário, já que os consórcios, a receita deles são provenientes dos municípios consorciados.
Então, como é que ele conseguiu, o consórcio conseguiu gastar mais do que ele recebeu? Não sei, deve haver alguma razão para isso, tanto que tá consta dos autos, né? Mas eu não consigo ver. E assim, a meu ver, senhor presidente, como não restou devidamente configurado, esse é o meu problema com esse apontamento, que se aponta o déficit como motivo para a irregularidade. Só que a irregularidade caracterizada pela lei é diferente do déficit. O déficit pode ser um indício, mas não necessariamente é a comprovação de que houve irregularidade. Por isso, sendo essa a única irregularidade, eu votaria pela regularidade dos pontos. Sem ressalvas. Só pela regularidade com quitação plena responsável. Eu mantenho até discussão. Eu mantenho a proposta em função da defesa apresentada, porque até nessa Câmara eu já relatei pela regularidade com ressalva de resultados deficitários de consórcio, quando ficou demonstrado que os entes consórcios não repassaram a sua contribuição, que não é o caso específico. Ela foi baseada basicamente em cancelamentos de empenho que não foram comprovados. Então eu mantenho a minha proposta, senhor presidente. Está em votação. Conselheiro Fernando. Vossa Excelência ganha quase todas. Eu vou acompanhar o conselheiro substituto Cláudio Canha. Aliás, não estou nem preocupado em ganhar ou perder. Agora, dessa vez, Vossa Excelência tem o relatoria. Está aprovada a divergência, ficando o relato ao conselheiro substituto, a proposta, a elaboração ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha. Na sequência, senhor presidente, eu tenho o lote City, que todos os votos são pela regularidade com recomendação. 604/18/2013, município de Guarapuava. 174/760/2013, Secretaria de Estado da Educação. 339/664/2013, município de Paranavaí. 149/419/2014, 149/451, 2014, ambos de Fundação Araucária. 150/697/2014, município de Barbosa Ferraz. 150/999/2014, município de Ibiporã. 151.502/2014, município de Barbosa Ferraz. 155.346/2014, município de Cambé. 156.318/2014, Fundação Araucária. 157.934/2014, município de Ribeirão Claro. 158.086/2014, também Ribeirão Claro. 161.427/2014, Fundação Araucária. 163.950/2014, município de Foz do Iguaçu. 164.019/2014, Fundação Araucária. 183.447/2014, Fundação de Esporte de Londrina. 272.776/2014, município da Lapa. 378.817/2014, município de Mandaguari. 414.147/2014, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa. 868.105/2014, município de Maringá. Todos regularidade com recomendação, senhor presidente. Em discussão, em votação, estão todos aprovados. Tem a admissão de pessoal, os 250/100/2008, é o município de Diamante do Norte, tem uma admissão de pessoal, em relação na qual a Diretoria de Controle de Ato Pessoal, o Ministério Público manifesta pela legalidade de registro, à exceção da admissão feita do senhor Peterson de Freitas de Paula por acumulação indevida de cargos públicos. Esse processo, apesar de ter sendo encaminhado a pedido de exoneração do candidato, eu não posso negar que o ato é legal, porque na época era acumulado, ele pediu exoneração do próprio cargo que estaria sendo admitido. Então eu nego o registro pela acumulação indevida, e evidentemente que sem nenhuma responsabilização. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem o município de Terra Boa, 576.084/2010, também um concurso público, Diretoria de Controle de Ato Pessoal e Ministério Público manifestam pela legalidade de registro, essa também é a proposta de voto pela legalidade de registro, porém com algumas recomendações constantes dos pareceres opinativos, como, por exemplo, questão de fornecimento de exemplares de prova e também prazo de incineração dos documentos, que era de 2 anos e estamos recomendando 5 anos. Em discussão, para discutir. Senhor presidente, apenas para acompanhar o relator no mérito, mas sem as recomendações. Está em votação. Vou acompanhar a proposta do conselheiro relator. Está aprovado. 104.313
104-3504-2014, o embate de declaração do interessado município de Guaraqueçaba e o embargante, senhor Jocler Jefferson Procópio, que era procurador jurídico, foi responsabilizado em função de pareceres e de responsabilizações nos processos licitatórios que geraram um dano, com percentual sobre o dano. Grande parte dos embargos referem-se à matéria exclusiva do recurso de revista, que não há nenhuma obscuridade, nem contradição a serem, nem omissões a serem resolvidas, mas assiste parcialmente, razão, em relação à descrição e quantificação dos valores sobre o qual incidirão as multas a multa aplicada. E aí faço esse esclarecimento, supra essa omissão, para apresentar uma planilha com o pregão, o tipo de licitação, o valor homologado, no total de R$ 1.463.073 de 2012, com a multa ali aplicada. Acho que o conselheiro, quem lembra desse processo, que nós fizemos votação por partes, tipo Jack, né, cada parte, e essa é uma das imagens. Então, dou provimento parcial para suprir a omissão no acórdão embargado. Em discussão, em votação, aprovado. Tem a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, 267-527-2014, exercício 2013, diretoria de contas municipais e Ministério Público manifesta pela regularidade, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Também regularidade das contas do exercício de 2013 da Câmara Municipal de Paraíso do Norte, no protocolo 271-010-2014. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Consulto o conselheiro Fernando, se Vossa Excelência relatou ou vai relatar, se porventura ainda não tenha feito, o processo de Santo Antônio da Platina, 84-37-84-12. Então, eu realmente pulei a página. É que esses processos a gente acaba passando e deixa de relatar alguns. A proposta de voto acompanha a diretoria da transferência, o Ministério Público, pela regularidade com ressalva, em função, e a ressalva é o atraso do repasse da transferência, ou seja, o município atrasou os seus repasses, então é só esta ressalva, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. Agora sim, acho que esgotei a pauta. Agora sim. Agradeço Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canha, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, eu inicio pelas prestações de contas municipais. Eu havia incluído 3 processos, mas surgiram dúvidas. Eu vou solicitar o adiamento dos 3 processos. 1304-1809, 1475-7501 e 1586-8407. Solicito adiamento. Estão adiados. Município de Laranjeiras do Sul, Vossa Excelência me devolveu na sessão passada. Eu havia feito já o relato, e a proposta é pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do senhor Jonatas Felisberto da Silva, atinentes ao município em 2008, em face da ausência de comprovação dos pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2007, a aplicação em função disso do 87.4G e pelo juízo de irregularidade das contas a multa do 87, parágrafo 4º. Essa era a proposta. Está em discussão. Eu vou discutir a matéria. No caso específico de Laranjeiras do Sul, que Vossa Excelência reitera a irregularidade em razão da ausência de pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2007. Perfeito? Perfeito. Então, conforme se observa da listagem apresentada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, a peça número 63, os precatórios estão sendo quitados pelo devedor, o que afasta a incidência de irregularidade, conforme já decidiu esse tribunal nas contas do exercício 2007 do próprio município de Laranjeiras do Sul, em processo de recurso de revisão,
com base em parecer favorável, inclusive do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. No caso, a procuradora foi a doutora Célia. A ausência do pagamento de precatório só pode ser considerada motivo de desaprovação caso o gestor não tome nenhuma providência. Caso contrário, deve ensejar a ressalva, a exemplo dos acórdãos 76406 e 83408 do Tribunal Pleno, acórdãos 8807, 164608, 254408 e 140908 da primeira Câmara, e ainda o acórdão 177808 da segunda Câmara. Considerando que a própria Diretoria de Contas Municipais reconhece o pagamento de precatórios e mantendo coerência com a decisão proferida por esta Casa em relação às contas do exercício de 2007, diverjo do nobre relator para propor a regularidade com ressalva das contas. Continue em discussão. Está para discutir senhor presidente, do Dr. Cláudio. Pelo que eu vi que consta dos autos, realmente os precatórios estão sendo pagos, mas a partir de exercícios posteriores ao que está em análise. Então, a meu ver, isso ainda, neste exercício, ensejaria a irregularidade do item, por isso eu mantenho meu voto. Mantida a proposta de Vossa Excelência, a proposta divergente, está em votação. Como vota o conselheiro Fernando? Segundo os precedentes, eu acompanho Vossa Excelência. Então, está aprovada a proposta divergente. Não é? No caso, ainda só para esclarecer, é o mesmo gestor. Está aprovada a proposta divergente, cabendo, então, a elaboração, redistribuição. E mantendo-se, obviamente, a declaração de voto do conselheiro Dr. Cláudio Canha. Vossa Excelência continua com a palavra. A outra prestação de contas que Vossa Excelência me devolveu na sessão passada, 14.44.07, Bom Sucesso. Foram diversas irregularidades em função da ausência de diversos documentos. Eu, em relação aos pareceres, eu apenas divergi quanto à remuneração dos agentes políticos, para entender que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, o fato de ser atribuído o mesmo índice que aos servidores públicos, é possível conversão em ressalva desse item, mas mantida a irregularidade pela realização de despesas sem licitação, sem indicação do processo de dispensa, ausência de cópias de extratos, de balanço do passivo permanente, balanço patrimonial, ausência do ato que nomeou os membros do Conselho Municipal de Saúde, com o respectivo relatório de gestão, ausência de relação de projetos em andamento na data do envio do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Legislativo, ausência de demonstrativo de evolução da receita nos últimos 3 anos. Em função de tudo isso, pelo conjunto da obra, pela emissão de parecer prévio, pela irregularidade das contas, lembrando que foram feitas diversas oportunidades para que esses documentos fossem apresentados, não foram, continuaram sem ter sido apresentados, ainda pela aplicação do 87.4G, em face de ausência do pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2005, e ainda para a determinação, para que até a apresentação das próximas contas anuais, apresentasse documentos que comprovem a adoção de medidas para aprimorar seus controles internos, a fim de evitar as falhas relativas ao planejamento orçamentário, e para a regularização da divergência entre as baixas de consignação no imposto de renda da Câmara não contabilizadas na Prefeitura. E ainda a multa do 87.9, parágrafo 4º, ao responsável em 10% dos montantes despedidos sem licitação e sem indicação de processo de dispensa, com o recolhimento dos valores despendidos irregularmente. Essa era a proposta. Está em discussão. Senhor presidente, eu solicitaria visto protocolado se não houver oposição. Não havendo oposição, vista concedida. Passo, então, aos atos de inativação pela legalidade de registro, os seguintes protocolos,
57424008, Lídia dos Santos Zamboto. 58442710, Elizabeth Motim. 66119710, Benedita Silva. 66295910, Suzana Pacheco Monteiro. 66527310, Luísa Olivo. 34588411, Luzia de Oliveira. 35295311, Maria Bernadette de Sante. 49314011, Mauriza Parra Santos. 56017311, Ana Mestre Marques Guilherme. 56085811, Mário Gomes Filho. 58038711, Marileuza Favoreto. 61565211, Alceu Miranda de Paula. 63521111, Maria Folador. 67952911, Eunice Rodrigues. 68428011, Eucenir Tesser. 69047611, Terezinha Passamai. 69106511, Maria Isabel Carneiro. 54791412, Neuza de Souza. 9775212, Maria Terezinha Lugli, ou melhor, perdão, Marina Terezinha Lugli. 105.97012, Maria Luísa de Siqueira Ferreira. 178.66712, Ângelo Célio Vitória Malta. 38028812, Wilson de Freitas. 406295512, José Ferreira da Silva. 431290012, Alice Tsuruda. 724391412, Francisco da Silva. 745260012, Maria Helena Brunato. 824211612, Eloy Mansi. 711-5013, Margarete Rigoni. 7540713, Carmen Suvienki. 7882113, Maria Helena Saparoli. 83795513, Deise Aparecida Ricardo. 8401513, Janine Malansky. 9120813, Vilma dos Santos. 1796813, Hermínia de Sá. 476091213, Júlio Barbosa. 52008313, Edna Delfrate. 52132213, Josélia da Costa. 5728414, Iraci Flora da Silva. 62342214, Neuza Maria de Oliveira. 7120114, Maria José da Silva. 16212114, Baltazar da Silva Correia. 29648914, Ismael Dias Ribeiro. 30320514, Solange Maria de Oliveira. 3054614, Maria de Fátima Francolino. 30907614, Arlene do Rocio Mendes. 361914, Aline Machado Yamamura. 53085614, Inês Mendes. 55078414, Zilma Padilha Guepiac. 57706214, Ivone Vicente. 77809214, Paulo Gonçalves. E 87971914, José de Oliveira, todos pela legalidade de registro. Em discussão, em votação, estão todos aprovados. Pela legalidade de registro, processo de pensão 2095412, Yolanda Cosmo. 15791712, Jorel de Oliveira Souza e Sueli de Oliveira Souza. E 32525613, Zemira de Almeida de Oliveira. Em discussão, em votação, estão todos aprovados. Processo de revisão de proventos pela legalidade de registro 64526512, Josimere Gouveia Borges, e 64874412, de Elizabeth Severiano Sávio. Em discussão, em votação, estão aprovados. Pela legalidade de registro da admissão de pessoal 36440411, da Paranaguá Previdência, para o cargo de contador pelo edital de concurso público 1 de 2010, das admissões de Cristiano Rodrigues Alves e Luciana Camargo Franco, legalidade de registro. Em discussão, em votação, aprovado. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 16 de dezembro de 2014, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 40ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.